Bom, agora a gente vai ver o que você tem que fazer antes de iniciar o texto, tá? Você não pode simplesmente ver o tema e começar a escrever. Não, isso vai ter técnica. Quem vai conseguir o 900 mais, quem atinge o 900 mais, aplica técnicas. Então você tem que ter técnica antes mesmo de iniciar, tá? Eu sempre pergunto para o meu aluno em sala de aula, eu falo, qual é a primeira coisa que você faz na redação do Enem? E aí o aluno fala, eu vejo o tema. Eu falo, beleza, estou curioso, obviamente que tu não vai escrever sobre qualquer coisa. E aí vem, eu falo, e depois de ver o tema, o que você faz? Aí o aluno vai e fala, eu faço a introdução. Não é isso que você tem que fazer. Você tem três técnicas, três coisas que você vai fazer antes mesmo de iniciar. E é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo, tá? Nessa aula aqui. Nesse vídeo não, é nessa aula, porque isso aqui é uma aula, não é só um vídeo. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a leitura estratégica dos textos motivadores, né? Eu sei que você vai chegar lá, vai ver qual o tema proposto e depois você vai ler os textos motivadores e eu vou te dizer o porquê dessa estratégia daqui a pouco. Segundo, você vai interpretar o tema, você vai aplicar uma técnica que eu vou te ensinar a interpretar esse tema e como você deve fazer. E terceiro e mais importante desse checklist do que fazer antes de iniciar é o planejamento textual. Como eu sempre falo, redação 900 mais vem com técnica. E se não tem técnica, não tem 900 mais. Não adianta. Escrever, gente, entenda isso. Escrever uma redação não é sorte, não é talento, tá? Não adianta você falar, não consigo escrever porque eu não tenho talento da escrita. Não tem problema. O que importa é que você domine as técnicas. E não são poucas, são várias. Você vai ver comigo. Não vou falar para você que redação é fácil. Redação é difícil mesmo. Você tem que entender isso. Não à toa que redação faz a diferença no seu vestibular. É o que normalmente, né, tira um aprovado de um reprovado. Então entenda isso. Você tem que ter técnica. Então a gente já vai começar vendo como fazer a leitura e como utilizar bem um texto motivador, beleza? Bom, como eu falei para você, o primeiro passo é a leitura dos textos motivadores. Cara, eu não vou entrar a fundo nesse ponto agora, porque eu quero uma aula específica. Depois que você tiver aprendido sobre argumentação, eu vou te mostrar como alguns alunos nota 1000 utilizaram os textos motivadores. Mas nesse início, eu quero que você entenda que o texto motivador ele vai te ajudar a entender melhor aquele tema. Ele vai te ajudar a ter insights, a ter argumentos, a ter ideias, né, que é fundamental. E é o que eu sempre falo, o tema não importa. O tema não importa. Você não precisa dominar aquele tema, né? O texto motivador ele vai te ajudar. Então, para que serve o texto motivador? Cara, serve para você entender o tema, conhecer, conhecer melhor o tema, né? E em vários aspectos, não só para você entender qual linha de argumentação você pode, depois que eu te ensinar a argumentação, não só até para você entender, cara, um sinônimo. O tema do Enem do ano passado, você conseguia pegar o sinônimo quase todo ano, porque o primeiro texto motivador, o primeiro e o segundo, geralmente é um texto de definição. E um texto de definição, eles já ajuda o aluno a entender, cara, de que forma que eu posso explorar, de que maneira, sabe? E tudo isso é importante, tá? E aqui, ó, você já pode até, ó, selecionar argumentos. Selecionar argumentos. Argumentos. Selecionar exemplos. Claro, você vai precisar de exemplo no seu texto e tudo isso vai te ajudar, tá? Nós teremos uma aula extra rápida, assim, de uns 5, 10 minutinhos, que eu vou mostrar como alguns alunos nota 1000 utilizaram o texto motivador e como alguns alunos meus também, tá bom? E aí você vai ver na prática a maneira que você vai usar. Não faz sentido eu falar isso agora, porque a gente nem falou de argumentação. Hoje tu fala, pô, Marcos, eu não entendo nada de argumentação. E eu vou falar, ele aqui, ó, ele pegou esse dado estatístico do texto motivador e os outros estavam. Você não vai saber, você não vai entender agora. Então, relaxa, o que eu quero falar é o seguinte. Você não pode ignorar o texto motivador. Muitos alunos ignoram. Você não vai ignorar, deixa isso para o seu concorrente, beleza? Segundo ponto, e mais importante, que vai subindo de importância, é você interpretar o tema. Você sempre precisa interpretar o tema. Isso é muito importante, até você não zerar a redação. Mas, o que é o tema do Enem? Vamos até colocar aqui, ó. O que é o tema do Enem, né? O que é o tema? O que é o tema
da redação do Enem. Isso é importante a gente pensar, porque essa característica ela será encontrada em qualquer tema. Por isso que eu falo, o tema não importa, ele tem características específicas. E eu vou dizer para você que a principal característica é essa aqui, ó. A principal característica é que ele sempre, sempre apresentará uma situação problema. Sempre. Ele sempre vai apresentar um problema do cotidiano. Ah, vai falar sobre o trabalho de cuidado das mulheres. Vai falar sobre a importância do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Ele sempre vai apresentar o problema, né? Vai falar sobre a herança cultural, sobre a invisibilidade de quem não tem registro em civil. Vai falar sobre a democratização do cinema. Não importa, gente. Você pode pegar qualquer ano da redação do Enem, você vai ver que tem uma situação problema. E é importante que você entenda isso. É importante que você encontre esse problema, porque isso vai facilitar a sua redação. E é o que eu sempre falo, você vai conseguir aplicar melhor as suas técnicas e deixar a sua crítica, como eu falei. É uma dissertação argumentativa. Tá, e qual outra característica fundamental também? Vou colocar só duas. Ele sempre estará relacionado ao Brasil. Ah, mas e se não tiver a palavra Brasil? Não importa. Não importa. Falar subentendido, tá? O Enem, assim, quase todo ano acaba colocando a palavra Brasil, mas mesmo que não coloque, você tem que entender que você tem que falar do Brasil, tá? E isso é importante. Então, eu sempre vou ter uma situação, problema relacionado ao Brasil. Beleza. Mas como interpretar esse tema? Vamos ver aqui. Como interpretar esse tema? Esse aqui a gente pode colocar como A e o outro vai ser o B. Que o importante aqui é como interpretar o tema, que é o importante, né? Beleza. Outra coisa que você precisa saber sobre o tema, né, até para interpretar, é que todo tema ele é sempre dividido em duas partes. Uma parte principal, que vai ser a parte fundamental, e uma outra que vai ser, né, ali, tá ali na base, tá meio periférico, mas que também é importante. Só que fazer essa divisão vai te ajudar em alguns momentos, tá bom? Vai te ajudar em alguns momentos, vai facilitar, às vezes, na hora que você vai fazer um tópico frasal, na hora que você vai avançar na sua argumentação. Por isso que eu peço para que você faça essa interpretação do tema, tá? Então, são as duas partes desse tema do Enem. Então, tema, todo tema se divide em duas partes. Cara, e quais essas partes? Quais? Bom, a primeira eu vou chamar de expressão-chave. Expressão-chave. Lembra que eu te falei que nós temos uma parte principal e uma secundária que está direcionando as coisas? A expressão-chave, ela é a parte principal. Então vamos colocar aqui, ó. É a parte principal do tema. Principal do tema proposto, né? Do tema proposto. Cara, é essa aqui que vai sair lá no Twitter, né? Imagina lá, no X agora, no Twitter. Vai ficar lá no topo, né? Vai ver, por exemplo, eu falar o trabalho de cuidado, a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. O que vai ficar? Vai ficar o trabalho de cuidado. Só, isso vai ser a parte principal. Isso quer dizer que o restante não é importante? Claro que é. Se você não falar do restante, né?
Você vai tangenciar o tema. Então, é a parte principal do tema, é onde eu consigo condensar, né, a maior parte do significado. E o segundo são os comandos expressos. Comandos expressos. Expressos. Como eu já te falei, esses aqui servem para direcionar, não é o tema. Então, direciona o tema. Então, tem aspectos mais secundários, só que do mesmo modo importante, né, gente? Também importante. Vamos ver aqui um exemplo. Vou colocar ali uns exemplos para vocês para a gente fazer na prática, beleza? Exemplo 1 e exemplo 2, já vou colocar aqui. Bom, olha aí. Primeiro exemplo, já coloquei aqui um exemplo que a gente já trabalhou aqui ao longo das aulas, né? Que é sobre a questão do bullying, a perpetuação do bullying nas escolas brasileiras. Velho, raciocina aí, raciocina aí. Vamos lá imaginar lá no Twitter, no X, qual vai ser o assunto mais falado nesse dia? Qual vai ser. Quando sair na manchete lá do jornal, né? Jornal online agora. Como é que vai sair? Vai falar assim: o tema da redação do Enem foi sobre a perpetuação? Não, nem faz sentido. Vai falar assim: o tema da redação do Enem foi sobre escolas brasileiras? Não, não foi. A expressão-chave desse tema, ou seja, a parte principal, é essa aqui, ó. Tu já sabe. Tu já falou em casa aí, ó. Falou bullying, bullying. Eu ouvi você falando. Você está interagindo. Então, essa aqui é a expressão-chave. Tranquilo? Ó, expressão-chave. Expressão-chave. Cara, e todo o restante? O que todo o restante representa? Cara, todo o restante é todo o restante. Sacanagem. Todo o restante, o que sobra são os comandos expressos, né? Óbvio, eu não vou falar só sobre bullying, eu vou falar sobre a perpetuação do bullying. Mas eu não vou falar sobre o bullying em qualquer lugar. Eu vou falar sobre o bullying nas escolas brasileiras. Então, todo esse restante aqui, ó, todo esse restante. Pode reparar, ele não está direcionando, ele não está dizendo para onde o bullying tem que ir. Aliás, para onde tem que falar do bullying, não tem que ir para lugar nenhum. Pelo amor de Deus. Meu Deus, eu acabei de ser cancelado agora. Sacanagem. Você entendeu o que eu tô falando, né? Não faça bullying, isso é algo ridículo. Aqui, ó, essa parte de azul, então, são os comandos expressos, tá? Vamos pro próximo. Esse próximo aqui. Bom, qual é a parte principal desse tema? Qual é a parte que vai sair lá no jornal, né? No tempo de antiguidade, nem deve ser o seu tempo. A importância do letramento digital na terceira idade. Será que essa parte vai ser importante? O tema da redação do Enem foi sobre importância. Ou o tema da redação do Enem foi terceira idade. Pode até ser, mas nesse recorte aqui, não. O principal é o letramento digital. Então, o letramento digital é a parte principal desse tema aqui. Ó. Então, vamos colocar aqui expressão-chave. Expressão-chave. E o restante, Marcos? O que é o restante? Já tá ligado. Eu não vou falar sobre a ausência de letramento digital. Posso falar, mas eu posso dizer que ele não é tratado com importância. Eu tenho que falar sobre a importância. Né? Ou posso falar que alguém não está dando importância a isso. Mas eu não vou falar sobre o letramento digital em adultos, em jovens. Eu vou falar sobre o letramento digital aqui, ó, na terceira idade. Então essa parte aqui de azul, são os comandos expressos. Ok? São os comandos expressos. Faz esse aí, ó. Faz esse aí, ó. Inteligência artificial, limites e desafios. Tá aí um tema
quente, um tema que vai cair algum ano no Enem, quando não sei, mas é certo que esse tema, inteligência artificial, ele vai aparecer em algum momento, quem sabe aí no próximo Enem, no Enem 2025, a gente não sabe. Inteligência artificial, limites e desafios. Cara, lá no dia que vai sair na manchete, será que vai sair falando o tema da redação do Enem foi sobre limites? O tema da redação do Enem foi sobre desafios. E olha que desafio tem vários anos, né? Sempre tem desafios relacionados a alguma coisa, tipo Enem 2024. Mas e aí, tu já sabe, né? A parte principal, de vou começar a acelerar um pouquinho mais, para não. É sobre inteligência artificial, expressão-chave. Já tô ligado, né? Só vou colocar aqui um EP, só para não gastar muito tempo. E o restante, ó, são os direcionamentos. Então aqui eu vou colocar como CE, comandos expressos. Bom, e esse outro aqui? Meios para diminuir o lixo eletrônico no Brasil. Pausa o vídeo e tenta resolver. Meios para diminuir o lixo eletrônico no Brasil. Você já sabe que a parte principal é lixo eletrônico. Tá? Expressão-chave. Por que eu coloquei aqui um P, né? Não tem sentido nenhum. E o restante, não vou falar sobre o lixo eletrônico, vou falar como diminuir. E, como você já sabe aqui, sempre no Brasil. A maneira de direcionar aqui são os comandos expressos. Tá? Comandos expressos. Esse último aqui para a gente finalizar. Combate ao uso excessivo de alimentos ultraprocessados. Pausa o vídeo e tenta fazer aí, que eu já vou resolver. Eu posso até falar o uso excessivo de alimentos ultraprocessados, tá tudo bem, vai ficar um pouquinho grande, mas entenda o negócio, na expressão-chave, desde que você não deixe de fora essa parte aqui de roxo, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo para a expressão-chave, tu já vai entender para que isso vai servir daqui a pouco. Bom, então deixa eu colocar aqui, ó, expressão-chave, e o restante tu já tá ligado, o que que é, né? Aqui, comandos expressos. Ok. Agora a gente já pode partir para o planejamento textual. A parte mais importante dessa aula, cara, eu vou até dar um recorte e no próximo vídeo a gente continua com o planejamento textual, que assim, o planejamento textual, gente, a partir de hoje, sempre que você iniciar um texto, você vai fazer o planejamento textual, um texto de redação, né? Você vai fazer um planejamento. Fez a redação do Enem, o gênero textual. Redação aí seja Enem, seja militar, seja concurso público, não importa. Você tem que fazer um planejamento. Eu sempre ouvi isso. Cara, sempre tinha um professor meu de redação. Ele sempre falava: você tem que fazer planejamento, tem que fazer planejar, tem que planejar seu texto. Beleza? É importante, mas ele nunca mostrava como, não é? Aí eu simplesmente jogava as minhas ideias lá, colocava um monte de doideira lá e não saía nada tão organizado, porque a organização textual, ela começa no planejamento. É por isso que eu criei uma técnica, cara, a técnica de planejamento textual, a técnica de seleção de argumentos, velho, isso com certeza já vai começar a mudar a tua vida. Posso dizer para você que a mágica do curso, ela vai começar na próxima aula. A próxima aula é a aula que começa a mágica do vídeo, então, velho, se liga aí que eu vou até colocar um vídeo separado para tu ficar ligado. Então, se liga aí, já parte pro próximo vídeo aí. Terminou, já vai pro outro. Falou!